Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, passando por aqui para deixar uma palavra da parte do Senhor para o teu coração, para o teu elevo espiritual e algumas experiências que o Senhor tem nos dado por esses dias. No livro do Evangelho do Senhor Jesus, no livro de Mateus diz, em Mateus 24, 22, fala que os dias seriam abreviados por causa dos escolhidos, porque se esses dias não fossem abreviados, os tais não suportariam. E nós vemos o quanto os dias estão passando depressa. A gente vê, né, não dá tempo de fazer muita coisa, de repente já passou. Algo assim que, quando eu era criança, eu fiz 44 anos, eu lembro quando eu era criança, um ano demorava tanto para chegar. Antes do ano 2000, a gente, quando falava em algo que ia ser demorado, a gente falava assim, lá pelo ano 2000 acontece, lá pelo ano 2000 vai dar certo. E o ano 2000 já ficou para trás há quase 26 anos. Então os anos estão passando muito depressa. E isso são cumprimentos da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor se cumprindo no livro de Mateus, quando Jesus ali adverte a respeito do princípio de dores. E ainda não seria o fim, né? Mas que a igreja passaria por isso e nós já estamos passando. Vemos tantas coisas acontecendo, mas a igreja não se desespera, porque a igreja sabe que nós temos que passar por isso, que é cumprimento da palavra do Senhor. E menos de uma semana, eu estava na minha casa, tinha acabado de almoçar, era domingo, o último domingo passado, e eu deitei no sofá da minha casa, e ali o Senhor me levou em espírito. Primeiro, eu sentia como se alguém entrasse na minha sala, e uma mão gigante me pegasse no colo e me embalasse. Igual quando você pega um bebezinho recém-nascido, você embala ele aqui no colo. Foi desse jeito que fez comigo. Eu não via, mas eu sentia sendo embalado por alguém. Depois aquela visão mudava, no céu abria um clarão e aquela mão descia do céu. Eu só via aquela mão enorme. E quando aquela mão descia, uma voz falava. E eu queria ouvir, eu lembro que eu queria ouvir, eu ouvia, mas eu não entendia o que ele falava, aquela voz estrondada, aquela voz, como mesmo a Bíblia fala, uma voz de trovão. E eu falava assim, não estou entendendo o que ele está falando. E eu só quando eu virava o ouvido assim, para tentar entender o que aquela voz falava. E no meio daquilo, eu entendi ele falar, a minha igreja não passará pela grande tribulação. Eu sei que há três linhagens teológicas, né? Os pré-tribulacionistas, os médios e os pós-tribulacionistas. Eu sou pré. Eu acredito na visão que a igreja não passará pela grande tribulação, mas respeito a opinião dos outros que defende que a igreja sim passará, ou será no meio da grande tribulação. E esse vídeo não é para discutir isso, né? Cada um fica com o que, porque não tem como, né? Cada um, vou usar referência bíblica aqui, porque eu acredito que será antes. E quem acredita de outra forma, também vai usar outras referências para expressar o porquê acredita que será da forma que ele pensa. Então esse vídeo não é para discutir nada disso. Só estou relatando essa experiência que eu tive, né, que essa voz falava, a minha igreja não passará pela grande tribulação. Foi uma experiência muito grande, tudo que eu queria, porque como eu senti sendo embalado, e vi que era pelaquela mão gigante, e eu olhava para aquela mão assim, e eu fazia expressão assim de alegria, de felicidade, porque eu pensava assim que aquela mão ia lá, ia me pegar, ia me levar para aquele clarão, onde eu via aquela luz que descia, aquela mão saía daquele reflexo de luz, e eu imaginava, falei, ele vai me pegar, ele vai me levar, e eu todo feliz, porque eu acreditava que aquela mão ia me pegar e me levar. Porque quando a gente tem uma experiência dessa, a gente não quer mais voltar. A gente esquece da esposa, esquece de tudo da nossa vida aqui. Eu duvido muito quando a pessoa começa a contar e fala que esteve lá do outro lado e pediu para voltar, porque a gente não pede. Eu não cheguei nem a ir. Aquela mão só tinha me embalado e eu já senti uma paz. Eu me sentia tão leve que eu não sentia o meu corpo. Era algo surreal, fora do comum. E algo muito importante, eu contei isso aqui na mesma noite na minha igreja, culto de Santa Sé,
Eu contei na minha igreja, minha esposa falou, você deve gravar um vídeo contando esse relato. E é por isso que eu estou gravando. E eu lembro que ali, quando aquela voz, a mesma voz falou que a igreja não passaria pela grande tribulação, ele também falava que muitos dos escolhidos seriam levados. Então eu falava, alertava a igreja, Jesus pode não voltar para todos, mas pode voltar individualmente para cada um de nós. Falei, eu mesmo posso ir e vocês ficarem. Porque nós temos que estar preparados. O crente ele não pode ter medo da morte. A morte é o nosso passaporte para estar com o Senhor. Paulo mesmo diz, feliz aqueles que já dormem no Senhor naquele dia, porque viriam dias tribulosos, dias difíceis, né? Pastor, você está pedindo a morte? Não, não é isso, não estou pedindo a morte. Não peço não. Mas se hoje o Senhor fala assim, vim te buscar, eu vou. Amém, não vou pedir para ficar não. Esse mundo não tem nada que presta mais. Tem dia que a gente ora pedindo para Jesus voltar logo, de tanta coisa difícil nós estamos atravessando. E se for para ficar vivo e correr o risco de perder a salvação, é melhor o Senhor nos levar mesmo, para estar com Ele. É a melhor coisa, morrer com Cristo é viver. É vida eterna. Mas morrer sem Cristo depois vai ser ressuscitar no dia do juízo final, para ter que encarar a segunda morte, que será a morte eterna e a perdição eterna. Através desse vídeo, que geralmente meus vídeos são de autoajuda, muitas vezes eu trago uma palavra de refrigério, eu trago uma palavra de consolo, de paz, mas é através desse vídeo eu quero te alertar para você se preparar para se encontrar com o Senhor, porque Jesus está voltando, perto está o dia do Senhor vir em nuvens de glória, buscar aqueles que estão preparados, aqueles que renunciaram às vontades próprias para estar com o Senhor. E também nós temos que estar preparados para o agora. Eu falo na minha igreja, nós temos que trabalhar como se Jesus não voltasse nunca, mas estar preparado para o agora. Não é errado você pensar em adquirir bens, riquezas, querer desfrutar o que essa terra ainda tem de bom, você querer ter uma casa, um carro, melhorar a sua situação de vida, desde que isso não atrapalhe quem você é em Deus, a sua salvação em Cristo. Isso é muito importante. É avançar, conquistar, mas estar preparado para agora, para que se Jesus voltar, ou voltar individual, a gente possa ser salvo, guardado com o Senhor. Porque triste será para quem ficar. Triste será para quem ficar para a grande tribulação, né? É o número da besta, vai ter que aceitar na mão ou então na testa, porque senão não vai ter como vender nem comprar. Eu tenho um salão de cabeleireiro e aqui eu tenho a liberdade de abrir e fechar a hora que eu quero, atendo quem eu quero, e nesse dia não. Aí tem que ter a marca da besta para poder aceitar, trabalhar, ganhar dinheiro. Vai ser muito difícil para quem ficar na grande tribulação. Então nós temos que estar nosso alvo em Cristo Jesus, renunciando tudo para ouvir o Senhor nos chamar. Como diz aquele hino da harpa, quando angelical trombeta deste mundo surgir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Será que você vai ouvir Jesus chamar teu nome? Os mortos vão ressuscitar. É como se eles ouvissem uma voz dizendo, volta, levanta daí. Paulo falou isso. Alguém um dia falou assim, mas isso diz que não é verdade, que foi Paulo que falou. Se Paulo falou, porque ele recebeu do Senhor, que ele recebeu essa revelação. Ele não ia escrever a palavra do Senhor, é a verdade. Se está ali é porque vai acontecer. Eu acredito que a trombeta vai soar assim. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos encontrarão com Ele nas nuvens de glória. Fique com essa palavra, que Deus abençoe. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte enquanto é tempo. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, volta. Não é placa de igreja que salva. Salvação é em Cristo, mas os salvos estão na igreja. Deus abençoe.